Estava inscrita a senadora Damares, que pede a permuta para o senador Sérgio Moro, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor Delgatti, nós tentamos levantar aqui a sua ficha corrida, seus antecedentes criminais. Confesso que tivemos alguma dificuldade, porque ela é bastante extensa. Eu perguntaria quantos processos por crimes de estelionato o senhor respondeu ou responde? Se perdeu a conta, pode também esclarecer. Repetir, por gentileza. Quantos processos por estelionato, ações penais, o senhor responde ou já respondeu? Respondi cerca de 4 ações e fui absolvido em todas elas. Nós pegamos uma lista aqui de uma perseguição que eu 46 processos, seja em fóruns de Ribeirão Preto, Araraquara, Rio Claro, Justiça Estadual. Quem que é João Otávio Pasqualino? Era um gestor de um banco que ele citou meu nome e na audiência, segundo ele foi coagido a falar meu nome, porque em Araraquara eu sofri uma perseguição de um promotor e um delegado. O senhor foi condenado nesse processo. Eu fui o senhor disse que foi absolvido. Não, eu tenho acordo aqui, o senhor foi condenado. Consta aqui no processo. Em segunda João instância, Otávio, o processo foi dado como prescrito. Mantendo a condenação do senhor. Não. O senhor foi condenado e depois não foi aplicada a pena porque houve a prescrição. Mas o acordo é condenatório. Eu vou ler aqui para o senhor. João Otávio, enquanto funcionário do Banco Itaú, teria agido em conluio com Walter no período de 7 de abril a 23 de julho de 2013, efetuando consulta aos dados cadastrais de titulares de 44 cartões de crédito de clientes do banco, encaminhando os dados e as fotografias das respectivas assinaturas a Walter. Logo em seguida, João Otávio teria providenciado o extravio dos referidos cartões junto ao correio, encaminhando-os a Walter, que por sua vez os desbloqueava e utilizava no comércio em diversas cidades como Campinas, Atibaia e Bragança Paulista, realizando compras em prejuízo dos titulares dos cartões da instituição bancária, no montante de R$ 623.479. Só nesse caso aqui, senhor Walter, o senhor foi condenado como estelionatário de 44 vítimas diferentes. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. Senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço escusas. O bandido aqui, desculpe, senhor Walter, que foi preso é o senhor. O senhor não foi preso, o senhor foi condenado. O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso? Solicito que haja respeito de ambas as partes. Solicito que haja respeito de ambas as partes. A testemunha deve ser tratada com respeito e é obrigação desta presidência assegurar que os integrantes dessa casa sejam tratados com respeito. Por favor, que não se repita mais. O senhor está sendo tratado por herói aí, como por parte dos indagadores que foram aqui. Consta na denúncia que o senhor foi denunciado, o senhor disse que confessou esses crimes, que o senhor teria, folha 21 da denúncia do Ministério Público, invadido o dispositivo de 176 pessoas. É isso, senhor Walter? Sim, eu confessei isso. Dentre essas pessoas, só para alertar aqui as pessoas que estão ouvindo, nós temos... O senhor fala que o senhor fez isso para desmascarar a Lava Jato, mas vamos aqui para a lista. Ministro Paulo Guedes, Abílio Diniz, Davi Alcolumbre, senador dessa casa, Baleia Rossi, Chaim Zahrer
E aqui eu chamo a atenção do presidente da mesa, presidente, não para lhe imputar nada, mas seu nome está na lista aqui das pessoas que tiveram os dispositivos invadidos ou tentativa de invasão. Está aqui Cid Gomes, Flávio Bolsonaro, Ana Paula Godinho, Luciana Lócio. O senhor invadiu o dispositivo, então, de pelo menos 176 pessoas? Sim, acredito que mais que isso. Que, inclusive, eu cheguei às conversas de Vossa Excelência com o então procurador o Dallagnol, e essas conversas elas foram chanceladas pelo STF e são utilizadas até hoje para anular condenações de pessoas inocentes. Pessoas que cometeram crimes contra a Petrobras e roubaram dinheiro, é isso? Eu fico com a versão do STF que... Sérgio Cabral, por exemplo, é inocente. A presidência solicita às duas partes, a casa, e eu estou falando a todos os componentes, a todos os integrantes dessa CPMI e a testemunha que se atenham à discussão sobre questões relativas ao objeto da convocação da testemunha. Senão, nós vamos entrar aqui numa discussão que não creio acrescentará nada a essa comissão. Presidente. Compreendo até a tese de quem faz uso da palavra agora, de que deseja descaracterizar a testemunha ou caracterizá-la como uma pessoa que infringiu a lei. Mas a decisão do Supremo, que coloca aqui a testemunha, nos obriga a tratá-lo com respeito. E é só isso que eu peço que seja cumprido aqui. O senador Moro pode fazer as suas observações e peço que a testemunha se limite a responder os questionamentos do senador Moro e que não invada em comentários. Por favor. Presidente, só por uma questão de ordem, Questão de ordem, a senadora Damares. Eu estou vendo assessores da esquerda orientando advogados do depoente. É depoimento combinado que os assessores de esquerda falem com seus parlamentares, mas não venham orientar advogados do depoente. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem também. Eu quero lembrar que a testemunha deve ficar aqui de forma incomunicável, inclusive com seus advogados. Questão de ordem, presidente, é que tem que seguir. Pela ordem. A senadora não fez nenhuma questão de ordem. E eu entendo o desespero que eles estão depois de todo esse depoimento que coloca o crime de Jair Bolsonaro, mas tem que andar de acordo com os fundamentos. Eu vou ponderar aqui que a gente dê sequência, já ouvimos 8 inscritos, avançamos bem. Eu peço então ao senador Moro, vamos descontar aí, vamos acrescentar o seu tempo, creio que 3 minutos, que foi o tempo aqui de suspensão, e eu peço, deseja mais? Não, eu acho que tem que repor. Eu acho que 3 minutos foi o que Vossa Excelência teve de interrupção. Então, peço que acresça em mais 3 minutos o tempo do senador Sérgio Moro e peço que que seja objetivo em relação a questionamentos à testemunha. Só tem que repor 30 segundos. Tá, eu vou retomar aqui. Presidente, pois não. Existe uma questão aqui, sim, os fatos são de agora, mas existem problemas de credibilidade da testemunha que praticou estelionatos em série. Aqui eu não falo de maneira ofensiva. Quando ele me ofendeu, sim, aí eu tenho que redarguir. Mas estou perguntando sobre fatos objetivos de estelionatos que ele praticou. E o que é o cerne do estelionato? A fraude, a falsidade, a mentira contumaz. E aqui chega o depoente contando as suas versões, tal, isso depois vai ser analisado, mas eu vejo aqui muitos colegas tomando a palavra dele como se fosse uma verdade absoluta, quando a gente está diante aqui de um estelionatário profissional condenado. Condenado, é uma condenação de trânsito em julgado, doutor.
A presidência, mais uma vez, solicita que a testemunha seja tratada com respeito. Não pode chamar o criminoso de criminoso, não estou entendendo. Na folha 68 da denúncia do Ministério Público contra Vossa Senhoria, há um diálogo do senhor com Fernanda. Quem é essa Fernanda? Na denúncia do Ministério Público. Em que denúncia? Na denúncia da spoofing. O senhor se passa aqui por um... O senhor já trabalhou numa instituição financeira, num banco? Não. Tem o áudio do senhor aqui, o senhor fala com a Fernanda e passando-se por um gerente de banco ou coisa parecida, o senhor obtém dados dela para praticar um estelionato. Bom, É isso que aconteceu? Eu não me recordo disso. Se Vossa Excelência puder dar um play no áudio. Eu vou ler aqui, ó. Ao longo da gravação, é possível perceber que Walter se apresenta como responsável pela área técnica e segurança de uma instituição financeira e orienta a cliente do banco a realizar uma atualização no computador de forma a instaurar programa malicioso que possibilitaria a colheita dos dados de segurança da vítima. Um trecho aqui, Walter. Eu me recordo. Sim, acredito que a senhora receberá um novo contato para fazer a atualização da outra. Porém, como este contato, a senhora já toma conhecimento de como faz e como pode fazer sozinha. A Fernanda disse para o senhor, eu fiquei achando que era hacker, vírus, alguma coisa. Eu tinha pedido esse procedimento. O que é esse diálogo do senhor? O que consta aí, foi aberto um inquérito para averiguar isso. Foi constatado que não é minha voz e o MPF pediu o arquivamento do inquérito, inclusive isso saiu na revista Veja, que segundo o MPF não há indícios de que seria eu e foi pedido o arquivamento desse inquérito. Não, o que consta aqui na denúncia, eu não tenho essa informação. Eu peço aos presentes que consultem isso ao Google, revista Veja, sobre o inquérito de fraudes. Segundo o MPF, não há indícios de que seja eu. Na folha 70 tem um outro trecho da denúncia do Ministério Público. Essa mesma técnica é utilizada por Walter e outro arquivo analisado em que o denunciado conversa com um homem não identificado e tenta convencê-lo a realizar uma atualização no software do computador. Nessa conversa, Walter se identifica como Fernando. Folha 70 da denúncia. A denúncia ela foi feita pelo MPF, que são pessoas equiparadas ao MPF em que o senhor trabalhava, que impuseram isso, contudo, foi aberto um novo inquérito no qual, segundo o mesmo MPF, não há indícios de que seja eu quem realizou essas ligações e não há indício algum de que eu tenha cometido um crime de fraude no inquérito vinculado à operação spoofing. Isso é público. Consta na folha 71, na análise do conteúdo armazenado no e-mail do outro denunciado, Gustavo Henrique, foi encontrado um arquivo de vídeo em que Gustavo filma Walter realizando uma ligação para possível vítima e fraude bancária. O que foi isso? Tá, na folha 71. Isso foi encontrado com o Gustavo e eu tenho conhecimento acerca disso. O senhor não confirma que o senhor utilizava os meios de informática para praticar golpes contra pessoas e conseguir cartões de crédito, valores? Não tinha isso? O senhor não fez isso? Eu confirmo, inclusive, eu fui investigado por isso pelo MPF, com todo o poder estatal, e segundo eles, não há indícios de que eu tenha cometido algum crime. E aonde que está isso, então, que o senhor está dizendo? Existe um inquérito e tem uma reportagem na Revista Veja que cita o trecho do inquérito, o número do inquérito, e Vossa Excelência pode consultar esse inquérito, porque ele é público, como todo outro inquérito que tenha finalizado o pedido de arquivamento. Quem é Danilo Cristiano? Danilo Cristiano é um rapaz que ele foi preso na operação spoofing porque, na minha visão, o MPF precisava de no mínimo 4 pessoas para ter o crime de organização criminosa e me manter preso até que fizesse uma delação premiada. Na denúncia do Ministério Público, na folha 40, a troca de mensagens do senhor com o senhor Danilo, isso 2 meses antes de revelação dos fatos envolvendo lá as mensagens hackeadas da Lava Jato, e o senhor leia aqui trecho da denúncia. 2 meses antes da veiculação da mídia do conteúdo das mensagens obtidas por Walter, Danilo é informado pelo principal autor do crime que acabou a tempestade, veio a bonança, indicando a melhora financeira do grupo. O senhor pode esclarecer isso? Essa frase ela pode ser interpretada de milhares de jeitos. O MPF interpretou desse jeito, então tem que perguntar ao procurador que representou o MPF o porquê que ele interpretou dessa forma.
Tanto que foi usada essa frase como prova da participação de Danilo, que não faz sentido algum. Depois da tempestade vem a bonança, eu ouvia da minha avó, sempre, que eu reclamava a ela que eu estava triste, cansado. Veio a bonança, não era dinheiro que o senhor estava recebendo? Não, negativo. Inclusive, o senhor trabalhou gratuitamente para hackear o telefone de 176 autoridades, inclusive o senador Davi Alcolumbre. Eu fiz isso porque eu sofri uma perseguição, fiquei preso por tráfico de drogas com um medicamento que eu tomo há 18 anos e a minha revolta levou a isso. Inclusive, eu pagaria alguém que fizesse isso e me entregasse as mensagens. Por que o senhor invadiu o telefone do senhor Davi Alcolumbre? Porque eu fui imparcial. Eu invadi, inclusive, um telefone que tinha o nome de Lula. E não encontrei nada. E qual era o objetivo do senhor para fazer esses... Solicito a Vossa Excelência, que já foi concedido o tempo, eu solicito a Vossa Excelência que conclua a sua participação. Então, para concluir, só para meus comentários finais aqui, nós temos o depoente que é acusado, processado por diversos crimes de estelionato. Pelo menos um caso aqui, nós não conseguimos remontar todos, há casos ainda em tramitação, há um caso aqui de condenação que envolveria pelo menos 44 vítimas. Sinais claros de que o depoente está envolvido na prática de fraudes e faz do crime a sua profissão. O que ele fala aqui, nós temos que, de fato, analisar, mas nós não podemos ter a palavra de alguém envolvido em crimes em série, inclusive de estelionato, como verdade. Por isso faço alerta aqui a muitos dos senadores parlamentares que estão tratando o depoente como uma espécie de herói, que esse herói já fez como vítimas diversas pessoas inocentes. Conclua, senador. Não só hackeando, mas roubando-lhe valores através de estelionato. O que não é verdade.